primeira vez na história do país, mulheres negras marcharam em Brasília em protesto contra o racismo, a violência, a intolerância religiosa e as más condições de vida que enfrentam no Brasil. Para falar sobre essa marcha, eu recebo no programa Toda Mulher de hoje a fundadora da ONG Crioula, Jurema Werneck, e a integrante da coordenação estadual da Marcha das Mulheres Negras 2015, Clátia Vieira. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Antes de falarmos sobre a marcha, eu gostaria de passar algumas imagens e entrevistas que foram feitas lá em Brasília e cedidas para nós pelo Acervo Cultnia. Eu acho que essa marcha foi o pontapé inicial para uma grande expectativa de trabalho, de luta que vem antes dos meus ancestrais, minha avó, bisavó, minha mãe, mas que hoje a gente pelo menos já conseguiu caminhar até o Congresso, ainda com a agressão que houve, mas conseguimos chegar, falar, voltar e estarmos aqui para dizer, nós somos, nós queremos e nós podemos. Estar entre as nossas mulheres pretas, uma marcha com mais de 20 mil mulheres negras, dizendo um basta à violência, dizendo um basta ao retrocesso político, até a própria figura do Cunha, é histórico, eu acho. Que eu acho que é uma nova onda das mulheres negras, uma nova onda do movimento negro que está surgindo e que está sendo impulsionado muito também pelas mulheres, né? Finalmente nós estamos conquistando nosso espaço. Então, é muito emocionante, na verdade, estar aqui, aproveitando esse momento e vivendo esse tempo. Eu vejo uma grande reunião de nossos ancestrais e para nós, lésbicas negras, essa marcha foi mais do que fundamental, né? Porque a gente precisa exterminar ainda com a questão dos estupros corretivos, das violências que nós sofremos, de todas essas formas de discriminação. Eu acho que foi um avanço e que essa não seja a única, que a gente marche para o resto da nossa vida como nossos ancestrais vieram marchando. Como foi que surgiu a ideia, né, de fazer essa marcha? Como é que vocês começaram a criar esse movimento? Bom, na verdade começou há cerca de quase 4 anos atrás. A companheira Nilma Bentes, do SEDEMPA, do Pará, que é uma das organizações mais antigas negras que tem no Brasil, chegou um dia numa reunião da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras e disse: já é hora das mulheres fazerem sua marcha. No dia que ela disse, foi uma polêmica, foi complexo, e desde então, a partir da liderança do SEDEMPA, vários passos foram dados, né? De conversa com organizações, com mulheres do Brasil inteiro. A própria Nilma e outras companheiras foram na CONAPIR, há 2 anos atrás, e apresentaram para as organizações negras, e ali construíram, né, formalizaram um acordo das organizações negras, particularmente das mulheres negras, de que a marcha era necessária, de que a marcha era possível e que a marcha deveria acontecer. Daí, então, de 2 anos para cá, eu acho que Clátia pode falar melhor do que eu, tem sido uma correria e uma luta. Foi assim, então, é mesmo. Então, em 2011, a gente já ouvia falar em Salvador do encontro ibero-americano, em 2011, em Salvador, a gente já começou a se falar da importância de uma mobilização nacional das mulheres negras, e a partir mesmo de Nilma se falava que essa mobilização teria um nome de marcha, né? Seria a Marcha das Mulheres Negras. E em 2013, na 3ª Conferência Nacional de Igualdade Racial, então, a Articulação de Mulheres Negras e o Fórum Nacional de Mulheres Negras, organização que eu faço parte, em uma conversa, em uma articulação com outros segmentos nacionais do movimento de mulheres negras, porque, infelizmente, nós temos 2 organizações nacionais de mulheres negras, né, que é a Articulação
e o Fórum Nacional de Mulheres Negras. Eu preciso dizer que é felizmente. Felizmente. Mostra a diversidade da luta. É que eu acho poucas organizações. Gostaria que tivessem outras infelizmente, mais. no sentido de poucas organizações de mulheres negras. Né? Nós temos muitas organizações mistas. E de onde nós saímos também, várias organizações de mulheres negras. Então, nesse momento, a gente se articula com 2.000 pessoas, então, naquela conferência, e ali é lançado a campanha, né, da Marcha das Mulheres Negras, que se daria em 2015 e que se deu em 18 de novembro, com esse sucesso que foi para as mulheres negras do Brasil, uma mobilização de mais de 40.000 mulheres. Né? Mas cabe dizer que nesse processo de organização, nós que estávamos nas organizações nacionais e discutindo, então, o Comitê Impulsão Nacional, nós podemos perceber e acompanhar o quanto as mulheres negras do Brasil tropeçaram no racismo para organizar essa marcha. Colocar 40.000 mulheres negras em Brasília não foi qualquer coisa, foi muito difícil, precisou que a gente acreditasse todos os dias, né, Jurema? Todos os dias a gente acreditou e muitas das mulheres que estão na organização e que estiveram à frente tiveram que abrir mão de muita coisa para poder se dedicar à organização dessa marcha. E durante a marcha, quais foram as principais reivindicações que todas as mulheres ali estavam fazendo? Bom, a marcha tinha como mote, né, contra o racismo e a violência e pelo bem viver. Nesse grande guarda-chuva contra o racismo, tem todas as condições adversas, todas as vulnerabilidades, tudo de ruim que a gente experimenta: pobreza, exclusão, marginalização, estereótipo, preconceito, baixo acesso à escola de qualidade, baixo acesso a emprego de qualidade, baixo acesso à saúde. Tinha uma bandeira gigantesca. Se você perguntasse mais de 40.000 mulheres na rua, tinha mais de 40.000 bandeiras. Contra a violência, porque o racismo precisa ser compreendido como violência. Mas tinha também o outro mote, pelo bem viver. A gente estava propondo uma outra forma de pensar o país, de pensar a nação, de pensar as políticas públicas, de pensar os direitos, para fazer diferente, para fazer um novo, onde a existência pode ser confortável. A existência das mulheres negras deve ser confortável e, a partir disso, de todos os grupos sociais também será. E tem uma coisa interessante da marcha, né, pra gente, é que a marcha nos deu condições de você mobilizar mulheres negras, né, de todo o país. Então, o que a gente espera que 40.000 mulheres, e a gente sabe que a gente tem um compromisso pós-marcha, né, porque a gente entende que a gente reforça o enfrentamento ao racismo. E é importante que as mulheres, em cada rua, em cada beco, em cada viela, em cada periferia desse país, elas vão estar se organizando, né? A gente começa a organização da marcha e a gente percebe que mulheres começam a se organizar independente de alguma organização, porque elas entendem que é importante a participação delas nessa marcha. Mas a própria organização independente, ela acaba formando alguma organização, que é a organização de bairro, de comunidade, profissional, de foco político. É muito importante. É bom a gente também destacar a participação de uma juventude bastante representativa, muito importante. Importante destacar também a presença das mulheres do norte do Brasil, que a gente sabe a dificuldade que essas mulheres têm para se deslocar dentro desse país, né? Geograficamente, elas estão quase que isoladas. Então, é importante também destacar essa participação. Mas eu também queria dizer que, principalmente, a gente teve um apoio fundamental, né, no campo do legislativo. A deputada Benedita da Silva, ela assume essa marcha, ela leva essa marcha para dentro da Câmara Federal. Na Câmara Federal, ela pede que a Câmara Federal apoie ou que tome conhecimento dessa marcha. É claro que o apoio não veio, mas que tomaram conhecimento, a gente tem consciência, e isso já é bastante importante. Sim. Porque até então, nós, mulheres negras, a gente estava dissolvida nos movimentos mistos, né? E aí a gente chega em Brasília dizendo, olha, isso aqui é uma pauta das mulheres negras do Brasil. A nossa marcha não era uma marcha reivindicatória, é uma marcha declaratória, e a gente está declarando até hoje que as políticas que a gente precisa
nós já pautamos em diversos encontros que tivemos, conferências nacionais, encontros de cunho estadual, governamental, e encontros internacionais que não tinham cunho governamental. Porém, nós dizemos o seguinte, nós já pautamos, e as políticas que estão sendo implantadas, que têm sido implantadas, infelizmente são políticas que elas não são implantadas da forma como a gente tem pautado em conferências. A gente disse que essas políticas são implantadas muito à meia boca, como tudo é feito na política racial e na política das mulheres. Qual é o tipo de política que vocês acham que deve ser, de fato, implementada para melhorar a situação da mulher negra no Brasil? Veja, não é um tipo de política, sim, não é uma política específica, é uma forma de fazer política. A política precisa ser, de certa forma, singularizada. A gestão pública tem que reconhecer que existem as mulheres negras e que enfrentamos uma série de barreiras, de necessidades, de esvaziamentos, de violências. Então, a gestão precisa se preparar para chegar perto da gente. Um grande exemplo recente, Dandara, você vai ver, uma política pela qual todas nós lutamos foi a política que declara assassinato de mulheres como feminicídio e que criminaliza fortemente a violência contra a mulher. Foi uma luta de muitos anos de todas as mulheres e a gente chega agora com um relatório recém-lançado do Mapa da Violência que mostra que, de fato, a política é boa e conseguiu provocar uma queda nos assassinatos das mulheres brancas. Ao mesmo tempo, essa política não só não provocou uma queda nos assassinatos das mulheres negras, como permitiu que ele aumentasse. O que significa isso? Significa que a política está sendo bastante eficaz, tem um jeito de fazer, achou o jeito de fazer para as brancas. Portanto, tem condição de achar o jeito de fazer para as mulheres negras. E não faz porque o racismo se coloca como barreira. Eu estou dando um exemplo da política de violência, mas posso dar da segurança alimentar, da educação, qualquer política. É um jeito de governar que se aproxima, que a gente definiu como bem viver, que é criar um ambiente confortável para as mulheres negras, expressar toda a sua potencialidade e existir como ser humano pleno, o que a gente quer dizer é que a gente não está disposto a abrir mão de direito nenhum. Sim, todos os direitos são nossos. E outra questão, Dandara, o Estado, ele precisa entender que quem está à margem da política pública é a população preta, é a população negra, são as mulheres negras nesse momento dessa discussão. E o Estado precisa entender que, para discutir, não dá para as pessoas ficarem nos gabinetes pensando projetos que deu certo na Europa, que deu certo em algum lugar do mundo. É importante, no Brasil, nós temos as mulheres negras organizadas, nós temos movimentos negros organizados, nós já provamos isso nas conferências de mulheres, nós já provamos na Conferência de Igualdade Racial, Direitos Humanos, em todas as conferências, nós nos fazemos presentes, vamos lá e pautamos a política. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro precisa entender que precisa discutir a política com o povo que é de direito. Na verdade, não dá para pensar a política se a gente já pautou, e a gente pode dar vários exemplos, né? Por exemplo, a gente não pode entender que as políticas voltadas para a questão racial seja somente a Superintendência de Igualdade Racial ou o Ministério hoje, o Superministério dos Direitos Humanos. Não! A questão racial ela tem que ser discutida na educação, na saúde, na assistência, na moradia. Não dá para você guetizar na fazenda, em tudo. E mais, nós fomos para a rua falar da nossa ausência, né, da nossa invisibilidade. E nós temos mulheres capazes, dentro de todos os partidos políticos, mulheres capazes de ocupar espaço em qualquer pasta governamental. Sim. Nós não podemos ser visíveis somente nas pastas que se referem à questão racial. Mulher negra não é 20 de novembro, mulher negra não é 25 de julho. Mulher negra, como qualquer outra mulher, é mulher nos 365 dias do ano. Eu não sei qual é a dificuldade que o poder público, que o Estado, e isso entender. E é isso que a gente chama de racismo institucional. Sim. Quando você vê, mas não quer enxergar. A gente vai precisar fazer uma breve pausa agora, mas a gente continua a conversa daqui a pouquinho. Sim, sim. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.